Olá, pessoal. A terceira etapa do DMAIC, Analyze, trabalha a partir das informações geradas na etapa anterior do Measure, em que dados históricos da empresa foram usados ou novos dados foram coletados, com o intuito de entender um pouco melhor o que estava acontecendo no processo, que foi considerado a base de estudo para o projeto de melhoria. A partir daí, foram identificados problemas em cada um dos processos, esses problemas foram priorizados, mais informações foram buscadas sobre eles, sobre esses problemas prioritários, e é exatamente nesse contexto que nós começamos com essa nova etapa da análise. Essa etapa, então, parte desses problemas prioritários e dos dados que foram gerados, desse estudo um pouco mais aprofundado da sua manifestação, visando, em última análise, definir que causas fundamentais geram esses problemas. Essas causas fundamentais, ao serem trabalhadas posteriormente na etapa do Improve, do Control, para a implementação global, para a sua manutenção, possibilitarão que um processo diferente, um processo novo, passe a funcionar, gerando resultados melhores. Então, a definição correta de quais causas são essas é essencial. Para isso, nós vamos começar essa etapa com análise desse problema, do processo prioritário, do processo gerador desse problema prioritário. Nós vamos começar a nossa análise tentando entender um pouco melhor como esse processo funciona. Agora é o momento do aprofundamento sobre o processo. Então, pode fazer um fluxograma, pode usar o CIPOC, pode utilizar BPM, para entender etapa por etapa, é todo o mapa do processo, de como ele funciona. E com esse entendimento do processo, entendendo que atividades ele precisa executar, o que está sendo feito hoje, o que poderia ser melhorado, nós vamos, em seguida, tentar trabalhar o problema. Então, na primeira etapa, olhamos para o processo, na segunda etapa, olhamos para o problema, para as características indesejadas, para aquilo que está sendo gerado que não é tão esperado ou tão conveniente assim. E aí algumas ferramentas que nós já vimos anteriormente podem ser usadas novamente, como histograma, boxplot, estratificação, diagrama de dispersão, que vamos ver agora, que vai ser inclusive muito útil para que a gente possa tentar estabelecer correlações entre esse problema, eventuais variáveis que o possam influenciar. E aí, com esse entendimento do processo e do problema, nós entramos aí sim no desdobramento das causas, na sua priorização, para a definição de quais são as mais importantes. Essa é uma das etapas que tem mais ferramentas diferentes que podem ser aplicadas. Como eu estava mostrando agora há pouco, algumas delas nós já estudamos, nós já vimos, outras nós vamos trabalhar ao longo das próximas aulas, tá? Incluindo as cartas de controle, que são muito interessantes para que a gente possa ver alguma relação causal entre uma determinada mudança no processo que tenha sido registrada e o impacto disso no resultado gerado. Bom, mas para essa unidade especificamente, nós vamos deter a nossa atenção em duas ferramentas que são essenciais. A primeira, mais voltada à etapa 1, ou seja, analisar o processo e as suas atividades, nós vamos trabalhar atividades que agregam e que não agregam valor. O diagrama AV em AV, e vamos entender como esses dados podem ser coletados e classificados através do diagrama SRS. E a segunda ferramenta, mais voltada ao problema, vai ser a correlação. Vamos usar o diagrama de dispersão, vamos usar outras ferramentas como gráficos de tendência, vamos utilizar o dot plot, vamos usar o próprio histograma, para que a gente tabelas, inclusive gráficos de barra, para que de uma forma comparativa a gente possa tentar estabelecer se existe uma lógica relacional entre duas ou mais variáveis independentes do seu tipo. Bom, então começando com o diagrama AV em AV, é muito importante que no nosso esforço de melhoria nós possamos identificar se existem algumas atividades que não agregam valor. Certamente essas atividades podem ser objeto de mudança. Por exemplo, eu posso ter um projeto de melhoria voltado à redução de custo. Não existe uma forma mais simples, mais direta e mais fácil de obter redução de custo do que eliminar as atividades que não agregam valor e que não são necessárias.
Essas atividades não impactam em nada para o cliente, e se elas não são necessárias, elas também não facilitam, não possibilitam a realização de outras atividades. Então ela pode ser eliminada sem fazer falta nenhuma. Por outro lado, se a minha intenção é melhorar a qualidade do meu produto, eu preciso entender o que agrega valor. O que deve ser feito que agregue valor. Eu posso estar fazendo algumas atividades que precisam ser reforçadas pelas falhas cometidas, por nós não termos muita confiabilidade em relação ao resultado gerado pelo processo, ou em virtude de alguma mudança no perfil do nosso cliente, na sua necessidade, nós talvez precisemos agregar ao nosso processo novas atividades que agregam valor. Então, para qualquer que seja o objetivo do projeto de melhoria, o conhecimento dessas atividades é fundamental. E aqui nós poderíamos classificar, então, as atividades de um processo em três grandes tipos, em três grandes grupos, que vão ser apresentados, vão ser dispostos em um diagrama, como vocês veem aqui. Então, começando pelo lado direito, nós temos as atividades que não agregam valor, só que elas podem ser subdivididas em duas categorias. As que não agregam valor e são desnecessárias, por exemplo, eu faço uma inspeção que sempre dá 100% de aprovação. Historicamente, eu nunca tenho problemas com essa inspeção. O processo é muito confiável. E, além disso, mesmo que passasse algum produto fora de um padrão desejado, eu poderia, um pouco mais na frente, através de outra inspeção que também é realizada, identificá-lo e corrigi-lo. Então, essa primeira que eu estava falando é uma atividade que pode ser eliminada sem nenhum problema. Então, no caso de atividades que não agregam valor desnecessárias, simplesmente eliminar. Já que elas são necessárias, a gente não tem como eliminar, porque elas apoiam, elas possibilitam que outras sejam realizadas. A ação mais imediata seria tentar reduzir. Seria tentar diminuir o tempo gasto, diminuir a quantidade de recursos usados nessas atividades. Reduzir ao mínimo efetivamente necessário. Lógico, pensando em médio e longo prazo, o processo poderia até ser modificado para que uma atividade que hoje é necessária passe a ser desnecessária. E aí, quando ela se tornar desnecessária em função dessa modificação do processo, eu poderia eliminar. Mas na situação inicial, na situação atual, talvez somente a redução seja possível. Vejam que o escopo, o foco, o objetivo principal, quando se trabalha com atividades que não agregam valor, tá? Tanto as necessárias quanto as desnecessárias, seria a redução de custo. Já a atividade que agrega valor, que proporciona algumas características consideradas essenciais pelo cliente, não podem ser, logicamente, eliminadas. Elas podem ser reduzidas? Podem ser reduzidas, mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é garantir a sua correta realização, ou até mesmo agregar novas atividades em função de outras necessidades que tenham surgido por parte do nosso cliente. Mas o fato é que a prioridade, o foco principal nas atividades que agregam valor é aumentar a sua confiabilidade, é dar todo o apoio, todos os recursos necessários para que elas sejam realizadas da melhor maneira possível. Secundariamente, como objetivo secundário, pode-se tentar reduzi-la. Tá? Se eu conseguir reduzir o tempo gasto numa atividade que agrega valor sem afetar em nada a sua qualidade e o seu resultado, eu posso fazer isso. Mas, repito, não é o objetivo principal, entraria como objetivo secundário. Percebam que essa classificação que eu acabei de mostrar é muito simples, né? Muito básica, e pode nos levar a uma ideia de que, até pelo fato de ser algo extremamente básico, que todas as empresas mantêm o seu foco, a sua concentração nas atividades que agregam valor. Infelizmente não é bem assim. Algumas pesquisas mostram, aqui um trabalho feito por dois autores, o Hines e o Taylor, que o percentual de atividades que agregam valor é muito pequeno. Nesse trabalho que foi divulgado por eles, já faz algum tempo, né, eles afirmam que apenas 5% das atividades em um ambiente industrial, um ambiente de manufatura, agregam valor. Enquanto que 60% dessas atividades não agregam valor e são desnecessárias, ou seja, nós poderíamos simplesmente eliminar
esse grupo, enquanto 35% não agregam valor, mas são necessárias, nós poderíamos tentar pelo menos a sua redução. Então vejam como o espaço, a abrangência de ações que a gente poderia realizar é imenso, é gigantesco. E para um analista que conheça essas ferramentas, né, seria um espaço fundamental de trabalho. Em serviços, a situação é muito parecida, talvez um pouco mais grave, porque apenas 1% das atividades que eles levantaram agregavam valor. 49% poderiam ser eliminadas porque não agregavam e eram desnecessárias, e 50% poderiam ser reduzidas, já que elas são necessárias, mas não agregam valor. Então, isso mostra um cenário extremamente ruim e que ressalta a importância desse tipo de estudo, principalmente quando um projeto de melhoria deve ser feito. Para mostrar isso de um modo um pouco mais claro, tem esse exercício aqui que vocês podem até dar uma lida, né? Tentar ler quais são as atividades realizadas. A situação proposta de um funcionário de uma empresa que tem a necessidade de viajar a trabalho e utiliza um carro que a empresa providencia. Existe um departamento de transportes que vai fazer esse trabalho e vai entregar o carro até o cliente. Aqui está mostrado passo a passo de tudo que deve ser feito. Percebam que a primeira coisa que deve ser feita para a gente poder identificar o que agrega e o que não agrega valor é quem é o cliente. Quem é o cliente desse processo. Afinal, o valor é um conceito sempre vinculado a cliente. Então, nesse caso, ao analisar atividade a atividade, que é algo que eu peço que vocês façam, nós deveríamos chegar em uma conclusão em quais atividades devem ser mantidas e reforçadas, e quais outras poderiam ser trabalhadas no sentido da sua eliminação ou redução. Se vocês fizerem isso, podem até pausar o vídeo, e ao terminarem, vocês voltam e eu já coloco o que agrega valor, e apenas uma atividade, apenas essa última. Apenas a atividade 12 agrega valor. Essa é a única que importa para o cliente. O ideal para o cliente é que, uma vez que a empresa estabeleça a ordem, a determinação para que ele possa fazer a viagem, isso seja iniciado, né, um processo interno, o mais automatizado possível, que já o informe da data, do horário em que ele vai pegar o carro, com tudo pronto. E que esses passos não precisem ser realizados, tá? Ou alguns deles não precisem ser realizados e alguns possam ser automatizados ou reduzidos. É a situação ideal. Mas a única coisa para o cliente que importa é pegar o carro. Então, todos os demais são trâmites internos, tá? Que precisam ser realizados, mas que talvez possam ser reduzidos. E outros seriam ações totalmente desnecessárias que poderiam ser eliminadas. Bom, eu vou parar o vídeo então por aqui e no próximo a gente vai finalizar esse assunto vendo o formulário base que a gente pode utilizar para fazer a coleta desses dados e uma análise preliminar da sua situação.